Faça review de Krampus, o demônio do Natal! Eu já disse que eu não vou fazer review de Krampus! Você não escutou? Do que você tá rindo? Você tá falando isso no meu ouvido a semana inteira! Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Black Christmas, o segundo remake de 2019. No Brasil, o filme chegou com o nome Natal Sangrento, que é um pouco peculiar porque Natal Sangrento já é o nome de uma franquia de terror, o Silent Night, Deadly Night, e também porque não tem tanto sangue assim no filme. O filme foi dirigido por Sofia Takao, que é mais lembrada pelo público do terror como a atriz naquele curta da Viagem, do primeiro filme do VHS. E ele estrela Imogen Poots, que eu sempre lembro como sendo a mulher do Sala Verde, mas ela fez várias outras paradas, a Lacey Shannon e o Cary Elwes, que é o Dr. Gordon de Jogos Mortais. Natal Sangrento é o segundo remake do filme Black Christmas, de 1974. Recentemente teve uma trashback dele aqui no canal. Ele é um clássico do terror e um dos filmes que ajudou a criar o gênero slasher. E ele teve um remake sombrio em 2006, que é o Natal Negro, que não é lá um filme muito bom, mas é um filme divertido. E a gente falou sobre ele recentemente aqui no canal, no último vídeo que saiu. E o segundo remake de Black Christmas é um filme que não tem muito a ver com nenhum dos dois. Ele é um filme que tenta reapropriar a história para os tempos atuais, tenta fazer um comentário social pertinente sobre abuso sexual e machismo, o que pode até ser bem intencionado, mas no final não funciona porque o filme é só bem ruim mesmo. Mas antes de falar mais dele, vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Se vocês não forem inscritos ainda, comentem aí embaixo se vocês já assistiram esse remake, o que vocês acharam dele. Também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E é claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo, assim como o número da nossa caixa postal, se alguém quiser enviar um presente de Natal pra gente ou alguma coisa assim. E também já vou deixar aqui um aviso de spoilers. Eu acho que nem nessa review como spoilers vai ter tanto spoiler quanto no trailer do próprio filme. Então, é esse tipo de filme. Fora que tudo que acontece é muito previsível e já acontece muito de cara, né? Então assim... Então, vamos à trama. Natal Sangrento é sobre um grupo de mulheres que mora numa república estudantil e no dia que elas fazem uma apresentação denunciando o estupro de uma delas, elas começam a ser assassinadas por uma figura mascarada de capuz. A protagonista, então, descobre que por trás desse assassino tem um tipo de conspiração de uma fraternidade da faculdade. E aí as amigas têm que lutar contra isso antes que elas morram. Ok, esse vai ser um filme que vai ser complicado de falar por causa de questões polêmicas, mas vamos já tirar o elefante da sala de uma vez. Esse é um filme com uma temática feminista forte, o que já é o suficiente para garantir o ódio de muita gente na internet. Muita galera já dá nota baixa pra esse filme, faz review ruim sem ter visto o filme. Isso sempre acontece com um filme que já tem um nome razoavelmente conhecido, que coloca ideologia no roteiro. E eu nem acho que o filme fazer um comentário social assim seja negativo. O que é negativo é que é mal feito. E eu nem acho que foi de todo mal feito, porque tem alguns elementos ali da denúncia que ele faz que pega coisas atuais que estão acontecendo hoje em dia e coloca de um jeito legal no roteiro. Toda a trama é desencadeada por causa do lance do busto do criador da faculdade, que era um cara misógino e racista lá de séculos atrás, e a galera fez um abaixo-assinado pra tirarem a estátua dele, que é uma coisa bem atual que tá acontecendo no mundo hoje em dia, essa retirada de estátuas de figuras polêmicas do passado. Então achei criativo como adaptaram isso pro roteiro. E o filme tem detalhes e cenas boas com isso. Tem a cena da protagonista tentando convencer o guarda de que tem alguma coisa errada acontecendo no campus, mas ele não leva ela a sério e fica passando pano pros homens do campus. Tem toda a história da protagonista ter sido drogada e estuprada por um cara que geral passou pano e não aconteceu nada com ele, não foi punido nem nada. É uma história extremamente incrível e é um terror de verdade que, infelizmente, ainda acontece muito por aí. E tem também o namorado de uma das meninas que uma hora vai contra-argumentar e manda o clássico mas nem todo homem é assim. Que foi uma mudança do personagem que veio do nada e que, cara, foi muito engraçado. Eu confesso que eu ri bastante nessa hora. Aliás, você entendeu que esse cara era o namorado de uma das personagens no começo? Mas eu não sabia nem quem era ele. Pra mim ele era o estereótipo do amigo gay ali. Depois que ele beijou a menina, eu falei, Eu nem cheguei a esse nível de teorizar a respeito do rapaz, tamanha irrelevância dele. Então, alguns dos momentos do filme realmente funcionam. Só que na maior parte do tempo é uma crítica social óbvia, simplória e descarada. Parece um filme exploitation, uma coisa muito, muito vazia. A ideia é que um culto de homens da faculdade tá matando as mulheres que eles consideram que estão saindo da linha. O que podia até ser uma trama legal, mas é tudo tão óbvio e todo mundo é tão chato, os diálogos são muito expositivos.
Pra eles terem certeza de que a mensagem foi passada, todo mundo explica exatamente qual era a motivação deles e o que eles estavam fazendo. Parece vilão de James Bond. A galera parando no final do filme falando: nós estamos nos sentindo ameaçados por mulheres que estão quebrando o nosso status quo e por isso nós estamos matando elas. É só tosco mesmo, sabe? É muito caricato, é difícil de levar a sério. Nada nesse filme dá pra levar a sério, Oswaldo. Nada. O filme tem uma mensagem pra passar, é de boa. Só que a mensagem tem que ser bem passada. E nesse caso, parece que eles priorizaram mais a mensagem do que o roteiro em si. Então não adianta porra nenhuma fazer um filme feminista se todas as personagens femininas vão ser rasas e genéricas. Ele não é um filme que tem uma crítica social. Ele é uma crítica social tentando se disfarçar de filme. Então, em grandes partes da trama, o diálogo é péssimo. É uma discussão a nível de primário, parece que você tá lendo uma treta de comentário de Facebook. O que, assim, não é surpresa porque esse filme foi feito às pressas. Não sei se o roteiro foi feito às pressas, mas ele começou a pré-produção em junho de 2019 e ele estava pronto no cinema em dezembro de 2019. Sendo que o período de filmagem principal terminou em julho mesmo, então o filme teve, 2 meses, talvez menos, pra fazer toda essa parte da produção. E é o que aparenta, ele parece ser um filme que foi feito às pressas, que não deu tempo de revisar os detalhes direito. A direção tem alguns momentos bons, mas no geral ela é bem genérica. Tem uma porrada de cena de jumpscare que você já sabe exatamente o que vai acontecer. Inclusive o clichê da mão amiga, que é a pessoa chegando e colocando a mão no ombro da outra pessoa e aí acompanha um barulho alto na trilha sonora, sem motivo nenhum. A cena inicial do filme, inclusive, é bizarra, porque ela faz exatamente a mesma coisa 2 vezes seguidas. É tipo, a personagem toma um susto com um assassino que teleporta pro lado dela, aí ela sai correndo, fica batendo na porta de uma casa pedindo ajuda, pra ser surpreendida pelo assassino depois. Isso acontece exatamente assim 2 vezes seguidas, e é muito esquisito, parece que você tá tendo um déjà vu no começo do filme. Tem a cena que uma das personagens vai testar luzes de Natal e é um preparo de susto tão óbvio que é só chato e demora muito pra acontecer. É óbvio que quando ela acendesse a luz de Natal ia aparecer o assassino no escuro. E é exatamente isso que acontece. O que é bem decepcionante também, porque o filme tem uma fotografia bem bonita. Igual os outros Black Christmas, esse filme aproveita as decorações e luzes de Natal pra fazer um cenário legal e uma iluminação diferente. Tem até uma cena que eu gostei bastante, que era um plano longo, com a personagem abrindo as portas procurando o gato na casa, e toda a porta que ela abria era uma fonte nova de luz entrando na cena. Aí a cena começa escura e termina quase toda iluminada. Foi bem legal essa cena. Talvez a minha cena preferida do filme. E a parte técnica do filme é decente até chegar no final e ele abandonar qualquer pretensão que ele tinha de ser um filme de terror. Ele vira uma farofa, uma porrada generalizada, um monte de gente se batendo em câmera lenta numa luta épica, que não dá pra entender nada, bizarro, do nada virou um filme do Zack Snyder. Mas outra decisão muito ruim desse filme é que ele é PG-13, ou seja, a classificação etária é de 13 anos. O que faz com que ele não tenha nem sangue e nem cena de morte em um filme slasher. O Black Christmas original não tinha muito efeito, mas ele é um filme muito tenso. Já o filme de 2006 não é muito tenso, mas ele tinha muito efeito prático. Esse filme não é tenso e nem tem efeito. Parece até que eles chegaram a gravar alguns efeitos ali nas cenas de morte, mas foram todos tirados na montagem. Então todas as cenas de morte parecem incompletas, parece que elas acabam antes da hora. Tipo quando uma das amigas acha o corpo da outra na cadeira e quando a cadeira tá virando, você tá quase vendo o que tá acontecendo ali e a cena corta e você não vê nada. E o roteiro também é cheio de ponta solta e de ideia ruim. Eles tentaram modernizar um aspecto da história original, que são as ligações do assassino, só que nesse filme eles colocaram o assassino enviando SMS. O que é péssimo, porque na ligação você tem uma voz, você tem uma personalidade ali pro assassino, uma identidade, e você tem toda essa ambientação sonora de ruído e respiração e tudo mais que cria uma cena tensa. Com SMS você não tem nada disso, você tem uma mensagem aparecendo na tela com ele falando: vou te matar, viu? Tem uma parte da trama que dá um destaque pro vídeo da apresentação que as meninas fizeram, que vai pro YouTube, e aí acaba gerando uma comoção, e elas ficam preocupadas com a repercussão que isso pode causar. Mas depois que o vídeo é mencionado, ele nunca mais é citado no filme e não é relevante pra nada na trama. Do nada, no final do filme, tem uma cena em que são apresentadas pelo menos umas 15 novas personagens, que são de uma república diferente, que começa a ser atacada do nada, e você não entende nada, porque você não sabe quem são aquelas pessoas, você não sabe o que tá acontecendo. Eu, inclusive, demorei pra entender que era outra república, porque as personagens são tão genéricas e iguais que eu não vi diferença. E isso só tá no filme porque, no final, uma das meninas precisa de um grupo de mulheres pra atacar a fraternidade. Só que as amigas dela já tinham
todas morrido. Então, qual foi a solução que o filme encontrou? Vamos apresentar essa casa aqui do nada e aí a gente monta esse exército pra batalha épica final que não precisava nem acontecer. E falando nas personagens, elas são todas péssimas porque elas não são caracterizadas. Elas são todas apresentadas ao mesmo tempo e, tirando as duas mais importantes, elas são todas iguais também. Elas são só uma lista de nomes que tá no filme pra morrer e em várias partes da trama eu nem sabia qual era qual. E elas são bem burras também. Tem uma cena que elas fazem uma comparação com animais e elas falam, não, porque nós, amigas, nós somos como formigas. Nós precisamos ficar juntas para sobrevivermos. E aí não passa 5 minutos e imediatamente depois as bonitas se separam e as três vão para cantos diferentes da casa. E eu fiquei, amada, não era para ficar junto? Tem também a personagem da amiga que revela que no final é malvada. Só que não tem preparo nenhum para essa reviravolta, ela não acrescenta em absolutamente nada na trama, não faz diferença nenhuma, só tá ali porque tá ali. E tem o elemento sobrenatural na trama, que também vem do nada e é muito mal explicado. Acho que a tentativa do filme era de fazer um líquido preto que domina os homens como se fosse uma representação visual da masculinidade tóxica. Mas tirando esse possível sentido metafórico do negócio, não faz sentido nenhum no roteiro. Não tem por que aquilo tá ali, talvez só pra deixar a galera sangrando preto e não ter problema com a classificação. E tem até um lance do apito que os homens escutam que deixam eles babacas, o que acontece umas 2 vezes na trama e ninguém menciona, só acontece, não é explicado. E aí tem uma galera que é hipnotizada pela gosma preta, tipo, o cara legal, que é um cara de boa, que tá com a gosma preta na cara dele e ele fica do mal, mas aí quando quebram o busto, ele volta a ser um cara legal. E isso só abre margem pra interpretação de que mais daquelas pessoas podiam estar sendo hipnotizadas também, mas o filme não aprofunda nisso. Sei lá, nada faz sentido. E assim, é uma analogia que pode até funcionar como a crítica social, mas não funciona em nada como o filme e como a trama do filme. E a própria estrutura do roteiro estraga o suspense. Tem esses assassinos com um visual genérico, mascarado, parece os membros do Ghost, só que a crítica social deixa bem óbvio que os vilões do filme vão ser os 2 caras louros babacas que são exatamente iguais e o Cary Elwes, o professor escroto. Então toda essa parte slasher da trama dos assassinos mascarados é extremamente sem graça, porque não tem morte direito e porque você já sabe quem os assassinos são desde o começo. E isso é ainda mais grave por causa do elemento sobrenatural. Porque logo no começo do filme, a protagonista entra na fraternidade e vê numa sala os bonitos fazendo um ritual macabro com o líquido preto e símbolo satânico e roupão, uma coisa bem culto mesmo. Então já é óbvio que tem um elemento sobrenatural ali. E o filme tem a audácia de tentar enganar a gente, que a protagonista vira pras amigas e fala: nossa, eu vi um trote muito esquisito daquela fraternidade. Qualquer pessoa que já viu meio filme de terror sabe que aquilo não era trote, aquilo era um ritual, porque obviamente era um ritual. Trote é fazer elefantinho, esfregar gosma preta em símbolo na testa é ritual. Tem uma diferença bem clara. Mas se for pra tirar alguma coisa positiva de fato do filme, é a Imogen Poots. Ela tá mandando muito bem na atuação e ela é muito crível como uma vítima de violência sexual que tá sofrendo com esse trauma. Eu acho que esse acaba sendo o aspecto social mais interessante do filme, porque você vê o quanto ela tá desgraçada da cabeça e o quanto ela tá sofrendo e o quanto aquilo tá impactando na vida dela. E isso é representado perfeitamente pela Imogen Poots e pra mim é o ponto alto do filme. Eu gosto do Cary Elwes aqui também. O personagem dele é muito mal escrito, mas o cara é bom em fazer uns personagens desprezíveis, então funciona. Última coisa pra comentar nesse filme, é claro, é o Natal, o aspecto natalino da trama. Então, Karina, o que nesse filme é relevante ele se passar no Natal? No começo do filme tem uma cena que a menina morre e ela faz, sem querer, um anjinho de Natal na neve. Acabou a lista. É só isso mesmo. Essa é uma trama que não faz diferença nenhuma se passar no Natal, e pior ainda, não faz diferença nenhuma se chamar Black Christmas. Eles até pegam alguns elementos do filme original pra meio que tentar, olha, a gente tá fazendo uma homenagem. O unicórnio de cristal aparece em uma cena. Tem um gato chamado Claudette, acho que esse é o nome do gato no filme original também. E tem uma personagem que fica bêbada e passa mal depois, igual nos outros filmes do Black Christmas. Mas cara, não tem o Billy Lenz, não tem suspense, não tem lance do olho, não tem saco plástico, não tem nada de único da franquia Black Christmas nesse filme. O que parece foi só que eles viram que eles tinham um nome e fizeram uma história qualquer e tacaram o nome Black Christmas em cima. Eles podiam muito bem só ter pego outro filme slasher que se passa nesse lance de República da Faculdade e colocado, gente, é o remake novo do Sorority Row, é o remake novo do The Dorm That Dripped Blood. E ia ser a mesma coisa. Que direito autoral que a gente tem aí?
Black Christmas tá ótimo, vamos lançar. Então o filme não tem muito mistério, não tem suspense nenhum, não tem uma trama slasher decente e nem cenas de morte interessantes. E no final ele ainda vira um filme de ação bagaceira e estúpido. Eu nem fiquei ofendido com esse filme, eu só achei ele meio chato mesmo. E pra mim a categoria é sonífera. O que é decepcionante também, porque o filme até que tem uma fotografia bonita. Igual os outros Black Christmas. Você falou fotografia? Aham. Eu acho que você falou ortografia. Eu juro por Deus que você falou ortografia. E aí eu fiquei assim, Você não gostou das fontes? E eu falei, o que será que ele quis dizer com ortografia? E aí eu deixei você continuar. Falei, bom, vamos ver, às vezes tem um objetivo aí. Às vezes ele vai falar, sei lá, que a gramática do filme ele é escrito certinho. Mas aí As não. mensagens de SMS que elas recebem. Bem corretas. Palavras escritas certinhas. É quando você não tem o que elogiar no filme. A ortografia é muito boa. Excelente.